Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. Sou especialista em concurso militar, professor de matemática, já fui aprovado, e quando eu digo aprovado é com nome na lista, chamado para assumir a vaga na AFA, SpaceX, EFON, Escola Naval, EAR, Polícia Militar, né, no caso Academia de Oficiais aqui do Barro Branco. Fui aprovado nesses concursos aí com o nome na lista e para entrar. E, inclusive, fui militar da Força Aérea, na Academia da Força Aérea, fui militar da SpaceX, como aluno da SpaceX, e também fui cadete da Polícia aqui em São Paulo. Tá, nessas três aí, eu cheguei até realmente a ingressar na academia. A vida tomou outros rumos, quem conhece a minha história já sabe. Tornei-me professor, na verdade voltei a ser professor porque eu já sou professor desde 2013, quando dava aulas particulares, depois que não fui mais militar, voltei para dar aulas em cursos preparatórios presenciais, militares, beleza? Então, estamos aí na caminhada, beleza? Então, para quem não conhece, fiz uma breve apresentação aí, sei que tá chegando muita gente nova. Galera, hoje eu tô aqui para falar como eu acertei 19 questões na prova da SpaceX no ano 2013, beleza? Na prova de 2013 para ingresso em 14, que foi quando eu fui aprovado nesse concurso. Pessoal, eu acertei 19 questões das 20. Aí eu sempre conto uma história, né, que eu falo, pô, era para ter acertado as 20. Mas era para ter, não resolve nada, né? Porque o que vale é o que foi feito ali, né? Mas por que eu errei uma questão lá, cara? Não é porque eu não sabia a matéria nem a questão, não. Foi porque eu confundi uma fórmula, né? Era uma questão, vocês podem verificar na prova de 2013, que tinha uma questão que falava, se não me engano, ele falava de uma laranja, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma esfera, tudo bem? E ele pedia a área de como se fosse um gominho de laranja, um gomo de mexerica, tangerina, sei lá como você chama aí na sua cidade. Né? Então eu acabei calculando só a casca da laranja, digamos assim, a parte de fora desse fuso, né? Eu teria que ter calculado, na realidade, também as laterais. E eu, com uma desatenção, só calculei a casca, entendi que era isso que ele estava pedindo, e tinha a resposta, cara. E aí eu caí nessa e errei essa. Foi um detalhe, né? Mas por que eu conto essa história? Porque por mais que as 19 foi o que valeu, né? Eu tô te dizendo aqui que na verdade foi uma besteira, né? Isso às vezes acontece, e eu sabia a matéria, tinha condições de ter fechado aquela prova sem dúvida nenhuma, né? Mas como é que eu fiz para acertar isso, galera? Para acertar 19 questões, um excelente resultado. A prova de matemática da SpaceX tem peso 2, tranquilo, então você acertar, fazer uma média 9,5 numa prova de matemática que vale 10 com peso 2, porra, isso daí te ajuda muito, tudo bem? Foi uma das coisas que aumentou muito a minha média. Eu passei, inclusive, em 173. Né? Minha posição foi 173 naquele ano. Tudo bem? Galera, como que eu fiz para conseguir esse excelente resultado? Primeira coisa, eu estudava para o concurso da AFA. Então quer dizer que tem que estudar nível AFA para ir bem na SpaceX? Não, é aí que está o segredo. Eu estudava com o meu foco na AFA. Porém, eu não fazia só questões nível AFA. Eu fazia questões de todos os tipos. De questões simples a questões avançadas, né? Seguindo essa ordem, na verdade. Então, eu estudava uma teoria, né? Eu fazia curso preparatório, inclusive recomendo que vocês façam, quem tem condições, eu sei que não é todo mundo, mas hoje, né, pessoal, com um curso online, como é o caso do Teorema Militar, que com R$ 899 você tem um curso por um ano, né? Que é o preço do tempo, por exemplo. Na minha época, um curso preparatório presencial era R$4.000, R$4.500, né? Então, assim, eu fazia curso preparatório, recomendo que faça. Hoje em dia a maioria faz online, né? Recomendo que faça. Eu assistia às aulas lá então no curso, fazia os exercícios propostos, que o professor sempre dava uma lista, 2 listas, enfim, dependia. Geralmente era uma que vinha na apostila, e depois eu aloprava em exercícios de livro, exercícios de outras listas, exercícios de diversos lugares, né? Então, qual que é a ideia? Como é que eu fiz para ter esse bom desempenho? Eu estudava a teoria pela aula, né? A aula é 1000 vezes melhor do que você ler uma teoria, principalmente em matemática, beleza? Então o que acontece? Eu via a aula com excelentes professores que eu tive, graças a Deus, e depois aplicava exercício. Então qual é a ideia? Você tem que ter um aparato teórico bem consolidado, então você quer coisa rápida, você com uma aula, você tem ali um aparato, né? Pelo menos uma visão geral, para que você já possa partir para os exercícios. E aí é importantíssimo que você faça exercícios de nível mais baixo, né? Por exemplo, quando eu monto as minhas listas lá do TM, quem é aluno sabe, quem é aluno comenta aí, eu monto lá nível 1, né? Eu coloco questões nível ES e EAR. Essas questões nível ES e EAR, elas se parecem muito com as questões de aplicação de livros como o do Gelson IESE, com livros de ensino médio em geral. São questões que são aquelas de aplicação, só que num formato prova, né? Que tem ali
é a questão e as alternativas, que é o jeito de prova que a gente vai fazer. A gente não faz prova aberta, né? Então eu já aproveito, mesmo no embasamento, mesmo no início, nas questões de aplicação, já colocar isso para o aluno, que foi o que foi feito comigo. E deu muito certo. Tudo bem? Então, é necessário que você comece de questões de nível mais baixo, para que você, de forma gradativa, atinja os níveis da SpaceX, por exemplo, da AFA, e não se engane, numa primeira lista que você vai fazer, numa primeira matéria de conjuntos, por exemplo, você já pode fazer uma questão da SpaceX ali, né? Porque você trilhou o caminho na própria lista. Então, eu fiz muito isso, tudo bem? E o segredo, na realidade, está aí, né? O grande problema da maioria dos concurseiros que não destravam nessa matéria é a ideia de que eles têm que estudar somente um tipo de questão. Então, ele pega e só o cara que quer SpaceX, por exemplo, ele só quer fazer questões da SpaceX. Ou ele só quer me perguntar, que muita gente me pergunta, qual prova que parece com o vestibular da SpaceX, o concurso da SpaceX. Eu falo, cara, tem algumas que parecem e tal. Sei lá, às vezes você pega uma questão da FUVEST, parece um pouco e tal. Mas assim, eu falo isso, porém eu falo pro cara, olha, não é pra você só fazer isso, não é porque eu tô te falando que existem provas parecidas aqui, que você tem que só fazer esse tipo de questão. Esse é um grande segredo da boa preparação, mais em particular na matemática, mas para todas, né? Mas falando aqui de matemática, para você ter um bom desempenho. Você tem que ir com o coração aberto, eu até fiz um vídeo esses dias falando da ESA, né? Você tem que fazer o seu estudo de coração aberto. Então a primeira coisa, o primeiro toque que eu te dou, faça questões de diversos vestibulares, de diversos concursos, o que aparecer, o que for proposto para você, ou você num livro, você baixando uma lista, o que apareceu ali nessa sua busca por exercícios, você faz. Faça sem problema nenhum. Beleza? Então esse é o primeiro ponto que você deve estar atento. Isso me fez acertar lá 19 questões no SpaceX, me fez gabaritar a matemática na IAR, me fez ter um excelente desempenho, 13 questões na AFA, teve prova que eu fiz que acertei 13 de 16, né? Escola Naval, eu cheguei a acertar 17 questões das 20, sabe? Então é um desempenho assim absurdo. EFON, mesma coisa, 17, tá? Eu nunca prestei o concurso da ESA, mas cara, quando pego questões da ESA aí, mas você é professor, tá? Mas mesmo naquela época, se eu pegasse uma prova da ESA, eu amassava tranquilamente, né? Então o que me fez ter isso? A primeira coisa, eu nunca tive restrições de questões. Eu aprendi bem a teoria, né, por meio de aula, por meio de fazer exercício e ter uma dúvida, consultar um livro, perguntar ao professor. Então, sempre ali reforçando a minha teoria e fazendo diversos tipos de exercício. Porque quanto mais exercícios você fizer, mais você vai ter contato com diversas formas de resolução. E aí não tem muito para onde fugir. O cara não vai tirar uma questão nada a ver da cartola, né? Às vezes vem uma inovação tal, mas você pode ter certeza que em algum momento existiu questões parecidas com aquela. Pode ser que você não tenha visto. Mas muitas vezes, mesmo você não tendo visto exatamente aquele tipo de questão, pela teoria e pela prática nas outras, você consegue resolver aquela questão que para você foi inédita. Você nunca viu uma parecida, mas é de uma matéria que você estudou, você vai fazer. Existe esse desafio também o tempo todo. Tudo bem? E um segundo segredo, então vou basear esse vídeo mais ou menos em duas partes aqui. O segundo segredo é não cair em merda que falam para você, que é uma coisa que eu não gosto e eu já falei isso. Não é para estudar o que mais cai. Esse negócio que me perguntam direto, eu já vi pessoas falando isso, é um absurdo isso, tá? Por que é um absurdo? Professor, o que mais cai na SpaceX? Existe uma matéria que assim, não seria que cai só questões daquilo, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tem assuntos determinados que todo ano aparecem e dominam uma grande parte das questões, que eu não diria nem a maioria, mas uma parte, boa parte da prova? Sim. Exemplo. Por exemplo, na parte de matemática na SpaceX, tem a SpaceX é uma prova bem algébrica, é uma prova bem técnica, assim, e é muito importante, mas vocês vão ver que, mesmo que não fosse porque cai várias questões disso, seria importante, mas é muito importante que você domine funções. Por quê? Porque você pega, por exemplo, 6 questões da SpaceX, das 26, envolve algo com função. Entende? Só que a função, quando eu falo funções, isso envolve a função do primeiro grau, segundo grau, função logaritmo, exponencial, modular, trigonométrica, tá? Conceitos iniciais de função, função inversa, função composta, tudo isso. Então, quer dizer, é muita coisa. Perceba que não dá para você querer ludibriar a prova, você burlar a prova. Né? Então, beleza, vamos dizer que você estude só a função.
você não faz nem 5, 6 questões da prova. Se fizer ainda. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma questão puramente função. Ela envolve outros conceitos. A matéria, o edital não está ali à toa, pessoal. Existe uma lógica, existe um conjunto de coisas, de assuntos que se complementam. Um deles que você não entender pode te ferrar nos outros. Então esse negócio do que mais cai é errado. Não existe isso. Estudar o que mais cai não existe. Não existe. Exemplo, tem um assunto que acho que deve ter caído uma vez na prova do SpaceX, que é binômio de Newton. Ah, então não vou estudar binômio de Newton. Cara, você não está entendendo nada. Porque beleza, pode até não cair binômio de Newton. Dificilmente cai uma questão. Mas você vai deixar de estudar binômio de Newton? Sabe o que você vai perder não estudando binômio de Newton, por exemplo? Primeira coisa, você vai perder a oportunidade de praticar o teu raciocínio matemático. Isso é outra coisa. Isso aqui, meu amigo, faz você vencer muita prova. Inclusive vai te ajudar em outras matérias, tá? Em outras matérias, beleza? Então, se você deixar de estudar binômio de Newton, por exemplo, você vai perder a oportunidade de ganhar raciocínio lógico matemático. Você vai perder a oportunidade de praticar números fatoriais, que caem em análise combinatória. Tranquilo? Que cai na prova. Tranquilo? Você perde a oportunidade. Tá? Você perde a oportunidade de praticar, por exemplo, polinômios. Porque quando você desenvolve um binômio, você tem uma ideia ali de como um polinômio se comporta. Né? Da questão das potências ali do x e de outras várias coisas. Tá? Então, fora os exercícios que envolvem interpretação, então você deixaria de praticar a interpretação. Então, para que você vai fazer isso? Primeiro que é uma matéria que na sequência ela está ali um pouco antes de análise combinatória. Tá? Que eu chamo de frente B, né? Que eu começo com sequências, PA, PG, depois vem sistemas, matrizes, determinantes, e ali eu começo com números fatoriais, binômio de Newton, e aí entra a análise combinatória e, por fim, a probabilidade. Né? Isso é na frente B que eu recomendo que vocês estudem ali ou as 3 frentes ao mesmo tempo, ou você deixar B por último. Né? Então, isso aí não tem, tá bem organizadinho e tudo mais. Quem é aluno sabe. Beleza? Então, o que acontece, galera? Percebam, eu dei um exemplo de uma matéria que nunca cai. E ela vai te ajudar muito. E essas que eles falam que cai pra caralho, que é o que mais cai, que você tem que focar nisso, são 5 questões da prova. 5, 6. E mesmo que você focar nisso, eu duvido que você acerte essas 5, porque talvez, né, no meio dessas 5 que envolve a tal da função, que é o que mais cai, dependia de alguma matéria que você deixou de estudar lá. Então, peraí, pessoal. Não existe isso. Então, eu nunca foquei para nenhum concurso o que mais cai. Existe um edital e não é à toa. O edital, ele não é só para te falar o que cai de fato, mas ele te vetora, ele vetora o teu estudo, ele coloca ali para você o que você precisa entender para que você faça uma boa prova. Simples. Então, esses dois aspectos, né, de você fazer diversos tipos de questões, não só de, esse tipo de questão, cara, minha prova, eu vou fazer só isso, é um. E o outro é de você realmente não focar no que mais cai. Isso é errado. Quem fala isso provavelmente não deve ter passado em nenhum concurso. Se passou, passou em um concursinho de merda lá, sem querer desmerecer não, tá? Nenhum concurso. Só que tem pessoas que às vezes vão falar esse tipo de coisa pra você, e quando você vai ver, o cara é o quê? Primeiro que você será aprovado em um concurso, é mérito? Porra, sim, demais. É algo que você... que faz o cara ser uma autoridade para falar disso, sem dúvida, você será aprovado sim, mas tem uma outra coisa, o cara também tem que entender da prática pedagógica, do cara ser professor, de ter entrado em sala de aula, já ter rachado a mão com giz, entendeu? É isso, cara, que eu falo. Então, geralmente quem fala essas coisas tá querendo achar uma bala de prata, tá querendo eu sou o cara, tô te falando uma coisa fácil aqui, pô, o edital tem 30 assuntos, né? Não sei exatamente quantos tem. 30 assuntos. Não, estuda 5 que tá safo. Pô, se fosse fácil assim, meu querido, a maioria das pessoas estavam 19 questões na prova do SpaceX, gabaritava a prova. Então não é assim, tá? O edital não está lá à toa, então isso é também um ponto importantíssimo, beleza? Pessoal, no mais é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha com seu amigo, dá um curtir aí, um like e conheça o Teorema Militar, que tudo isso que eu falo aqui pra você, dos assuntos, de ter o edital completo, de dividir em frentes, de você ter uma sequência lógica, de ter exercícios do básico avançado, eu aplico tudo isso lá. Tá simples, então não perde mais tempo. Entra aí no Teorema se você não é aluno ainda e eu te espero lá, beleza?
No mais, se você não quiser entrar no curso, aí, não quero entrar no curso. Tá, então acompanha nosso YouTube aí, nos nossos conteúdos gratuitos aí, que obviamente eu não consigo aprofundar tanto aqui, mas já te passo bastante informação importante aí. Legal, pessoal? E me acompanhe também no Instagram, @professor Anunciato. Pessoal, um abração a todos, tamo junto, até a próxima, valeu!